De fato, a presença do Senhor é muito forte neste lugar. Quantos podem confirmar com um amém? Como é bom nós estarmos juntos, né? Neste lugar, para celebrarmos ao Senhor. Como é bom nós estarmos aqui com o nosso coração voltado a um Deus que é poderoso, um Deus que é majestoso, um Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso? Que Deus pode todas as coisas? Amém. Faço minhas palavras do pastor Emerson. Todos sejam bem-vindos a esta casa. Você que está vindo pela primeira vez, receba o nosso carinho, nosso abraço. Aí depois passe na área de convivência, né? Procura alguém ali dos boas-vindas, que eles querem conversar um pouquinho com vocês. Amém? Que bom, né? Estamos juntos mais uma vez neste lugar. Esta é uma casa notoriamente reconhecida como casa de oração para todos os povos. E eu creio fervorosamente nessa verdade. Aqui nós consolidamos através da fé, através da convicção, através do movimento, né, espiritual, nós consolidamos aquilo que Deus, que está no coração de Deus para esta geração, para esta região, como igreja. A igreja é o último instrumento de Deus na terra, que foi constituída, né, por Ele, para fazer diferença, para mostrar o caminho, né? A igreja de Cristo é o instrumento vivo de um Deus vivo e poderoso. E eu me sinto bastante lisonjeado de fazer parte dessa história. Eu acredito que nenhum outro cargo no mundo, ou especificamente no Brasil, nenhuma posição que alguém ocupa no Brasil é tão importante, ou é mais importante, do que a posição de um homem e uma mulher, né, que serve a um Deus vivo, um Deus poderoso, um homem ou uma mulher que entregou a sua vida para Jesus. E apesar das lutas, das dificuldades, né, nós continuaremos firmados na rocha que é Cristo. Semana passada nós vivenciamos aí algo muito especial que representa aí a Páscoa, que é a Páscoa. Vários movimentos aconteceram e saímos muito edificados. E domingo passado, o Senhor, né, colocou uma porção no meu coração sobre uma palavra que eu entendo que deve ser nessa noite, né, ouvida, assim, recebida no Espírito, para que a gente possa, né, para que possamos, né, crescer no Senhor. Lá em Efésios, diz que os 5 ministérios, eles estão aí para o aperfeiçoamento dos santos. Então são eles, né, o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre, não é? O pastor, né? E esses chamados ministeriais, eles servem como o trilho, né? Aqueles que estão à frente para levar a igreja ao propósito do Senhor. Então, nós como igreja, e aqui os 5 chamados ministeriais vivos, não na semântica em si, mas no movimento, né, dos homens que aqui estão, das mulheres, nós estamos dentro deste texto de Efésios, capítulo, né, Efésios 4 em diante. Ele fala, né, desse chamado ministerial, e ali mostra que é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. E aqui nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa, né, ser aí edificado a cada dia. Eu e você precisamos ser ministrados a cada dia. Eu tenho certeza que todos os dias
quando você tem o seu tempo de devocional, o seu tempo de leitura da palavra, né? O seu tempo de oração, o seu tempo de jejum, os dias que você define, né? Eu tenho certeza que você é muito edificado pela palavra. Eu sei que o Senhor, né, te confronta, te ministra, te abençoa, te fortalece. A palavra traz a você, como traz a mim, um fortalecimento, traz aí coisas poderosas, e não é diferente nos cultos, nas celebrações. Um dos motivos pelos quais nós estamos aqui nessa noite, ou sistematicamente todos os domingos a partir das 18 horas, primeiro é para nós nos vermos como família, como corpo, como pessoas que se amam em Cristo Jesus, né? O relacionamento fileu, que é o companheirismo, né? Que é essa amizade, que é aí estarmos juntos, né? E além disto, né, estamos aqui aos domingos para celebrar ao Senhor. Então a expressão do nosso coração que sai, né, que é verbalizada por nossa boca, tem que ser muito verdadeira, uma postura, né, de uma expressão verdadeira. E aqui eu digo, né, com todo o meu coração, porque creio e acredito nisso, quando a gente se reúne aos domingos, a ideia é muito mais entregar ao Senhor, dar ao Senhor, cultuar ao Senhor, glorificar ao Senhor, do que pedir. Porque eu acredito que quando a gente entende essa dinâmica, automaticamente o Senhor libera do bom depósito para as nossas vidas. Eu tenho uma convicção, desde o momento que cheguei aqui, de que porções do Senhor estão sendo liberadas. Na medida em que nós adorávamos, né, na medida que o louvor acontecia, eu via o Senhor liberando coisas, né, tremendas, coisas que a gente nem imagina ainda, nem subiu do coração, né? Isso é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que estão conectados. Postura de um homem, de uma mulher adoradora, adorador, que tem compromisso com o reino. Eu louvo a Deus por esta noite. E eu quero que você abra bastante o teu coração, seus ouvidos, para aquilo que o Senhor vai trazer para nós. Amém? A palavra dessa noite, ela tem por base, né, confrontar-nos a respeito de atitudes, mas ao mesmo tempo de nos ensinar como devemos nos comportar e também tomar posse, né, daquilo que é nosso por direito. Eu acredito numa unção muito grande, numa graça muito grande, algo muito grande que está sendo liberado nessa noite, para todos nós, para todos dessa casa. Você e eu fazemos parte de um movimento eterno. Tudo que fazemos, a ideia por que fazemos, não tem a ver conosco, nem para que o nosso nome seja conhecido, ou para que a gente seja aí promovido, não tem nada a ver com isso, mas sim a ver com a glória que nós direcionamos a um Deus que é vivo e está neste lugar, está aqui em nome de Jesus. E se você crê nisso que eu acabei de falar, você poderia, né, de uma forma muito forte, aplaudir, né, a Jesus por isso. Inovaram, hein? Ganharam ponto comigo, hein? Ó, legal. Nem vou falar o que tem aqui nessa água aqui. Aleluia. Eu preciso começar trazendo um panorama negativo. E para isso eu vou orar. E aí nós vamos mergulhar na palavra. Tanto você homem, você mulher, você que está aqui nessa noite, até mesmo aqueles que nos assistem, né, pelo canal do YouTube, ou posteriormente a este momento vão ouvir a palavra. É tão importante quando a gente abre o coração, é tão importante quando a gente realmente se abrimos e deixamos Deus ministrar, porque há coisas em nosso interior que, além de Deus, só você sabe. Deus sabe de tudo, né? É verdade, não é? Quem
Quem crê, quem sabe que Deus sabe de tudo. Amém? Então, assim, dá uma olhada assim de 90 graus para alguém do teu lado e fala assim, Deus sabe de tudo. Deus sabe dos nossos pensamentos. Sim ou não? A gente ainda nem pensou, nem começou a pensar, Deus já está sabendo. Onisciência. Há alguns atributos que pertencem só a Deus. A onisciência é uma delas. Ele sabe de todas as coisas. Vira para outro irmão aí, outra pessoa, para não ter um pouco de acepção, fala assim, você entendeu, né? Deus sabe tudo. Sabe quando a gente pensa que Deus, né, tá brincando com a gente? Ou, sei lá, né, alguma coisa que não está bem, a gente não está entendendo, a gente não consegue raciocinar. Deus sabe, Deus já já projetou, Deus já abriu a porta, Deus já fez. Ele continua fazendo. Deus é Salvador. Deus é poderoso. Quero fazer na palavra de hoje eu quero fazer aí fazer um paralelo entre o nome, a respeito de um nome de um homem bíblico, né? Quando ele tem o seu nome aí mudado, né? Enfim, ele é citado de forma diferente. O seu nome original era uma coisa, né? Mas ali ele foi chamado com outro nome, que tem a ver com a salvação. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe a respeito do nosso coração. O Senhor sabe quanto à nossa postura. Há muitas posturas nossas que não são conhecidas pelos nossos pares, pelos nossos cônjuges, por aqueles que estão conosco, pelos nossos discípulos, pela família. Há posturas que a gente encobre muito bem. Há outras posturas que são escancaradas. Há posturas também com tanto poder, tanta eloquência através dela, tanto se manifesta de Deus, do Senhor. Pai, eu sei que nessa noite nós vamos repensar algumas coisas. Então venha sondar os nossos corações. O salmista foi muito pleno quando lhe disse, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa, algum caminho, alguma postura errônea. E nós damos liberdade ao Espírito nessa noite, para que a gente possa ser ministrado de forma muito profunda. Só o Senhor nos conhece 100%. O nosso cônjuge sabe sim muito a nosso respeito. Sabe das nossas preferências, dos nossos gostos, das nossas rotinas, sabe de muita coisa, mas plenamente é o Senhor que conhece tudo a nosso respeito. Então nessa noite, venha soprar o teu hálito, sopro de vida em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra as nossas vidas. É o que pedimos. Olhem para mim, né? Eu sei que também vocês estão anotando. É muito bacana quando você anota a palavra. Cria esse hábito de anotar ou gravar. Eu descobri um aplicativo, baixei ele. E uma das palavras que foi ministrada, eu gravei toda a palavra. E aí eu mandei aquele áudio no IA. Ele resumiu aquilo no português e ficou mais que perfeito. Falei, nossa, eu não faria melhor. E aí eu fui pontuando as coisas, pontos que eu deveria repensar. Então acredito que precisamos fazer, né, desse hábito algo
né, sistemático, anotarmos, ruminarmos a palavra em nome de Jesus. Olha para mim, tem muita gente dentro da igreja fraca e oprimida. Tem muita gente dentro da igreja que tem uma ideia errada sobre Deus, de quem é Deus, sobre esse poder majestoso de Deus. Há muita gente dentro da igreja que olha para Deus apenas como alguém que pode dar a solução mediante uma oração. E eu creio, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Mas Deus é muito mais do que um simples salva-vida. Todos sabem o motivo do salva-vida, do guarda-vidas. Ele está lá, quietinho lá no canto dele, sentado numa cadeira alta, e se alguém está se afogando, chamam o salva-vida, salvou a pessoa, né, ressuscitou a pessoa sai e vai embora. E nada para o salva-vida, o guarda-vida. Deus não é um estepe de um carro, que quando fura o pneu, a gente vai, pega o estepe e troca, pega o furado, tira e põe o estepe no lugar. Muita gente dentro da igreja tem a seguinte oração: Deus tem que me dar. Tem muita gente, muitas pessoas que estão tendo posturas erradas dentro da igreja. Pergunto, será que nós nessa noite estamos tendo posturas erradas? Será que pensamos além daquilo que devemos pensar? Será que uma postura, por exemplo, de murmuração não tem sido algo constante nas nossas bocas? Eu tenho liberdade de falar porque às vezes me pego murmurando. E não é pouco não. Hoje estivemos na casa de uma pessoa tão querida, né? Família querida. E cheguei e tinha uma fumaça para tudo quanto é lado. E eu quase me peguei a murmurar. Que fumaça é essa? E o Espírito Santo falou assim: por que você vai murmurar? Louve a Deus por esta casa. Louve a Deus por essa família. Louve a Deus pela pessoa que está fazendo o churrasco. Louve a Deus pelo pedreiro que fez a churrasqueira e esqueceu de colocar o exaustor para puxar a fumaça da churrasqueira. Que absurdo. Mas louvar a Deus. Tem muita gente dentro da igreja que tem posturas inadequadas. Tem muita gente dentro da igreja que mente. E depois ela faz uma força tão grande para lembrar o que ela mentiu, para não ser pega, né, na mentira. E eu quero fazer esse desfecho bem pejorativo, né? Muitas pessoas estão ou já se perderam, já estão ou ainda estão no processo de se perderem diante da jornada de um homem e uma mulher de Deus. Muitas pessoas, né, estão aí não entendendo o que é o santo e o que é o profano. Muitas pessoas estão confundindo o puro pelo o impuro. Vamos ler Levítico capítulo 10, versículo 10. Quem é que está lá? Gabriel. A parte final. Isso aí, façam distinção entre o que é... Isso aí, não, volta. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum. Põe sempre na Nova Almeida atualizada, tá? Isso. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. E muita gente torceu o nariz ao ler Levítico, né? Sim ou não?
Quem gostou de ler Levítico aí? Levítico só com um pouco de água com gás. Mas aí Deus coloca, né, essas coisas. E eu penso que tudo isso é falta de postura do povo de Deus. Falta de uma postura de fé e confiança, de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, imutável, Ele é eterno. Ele é imutável, queridos. Uma postura nossa, pastora Tairine, é olhar para Deus e saber que Ele não muda, Ele é imutável. Ele é eterno, pastor Emerson. Ele é de eternidade a eternidade. Queridos, uma postura de saber que Deus não tem começo, meio e fim. Ele é a própria eternidade. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. E eu quero dizer em nome de Jesus, como pastor dessa casa, pastor sobre vocês, pastor sobre os pastores, pastores sobre sua vida, né? Eu quero dizer que se eu tiver uma postura olhando para Ele e sabendo que Ele me chamou, e Ele ao me chamar, Ele começou uma boa obra na minha vida, Ele chamou você e começou uma boa obra na sua vida, Ele é poderoso para concluir, para terminar aquilo que já foi iniciado. Vamos ler Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Será que nós somos capazes de ler esse versículo na primeira pessoa? Né? Estou certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então você consegue no seu? Vamos lá? 1, 2, 3. Então eu acredito que essas posturas erradas, essas coisas que eu acabei de falar que foram negativas, elas precisam ter um basta, um divisor de águas. Nós precisamos começar uma nova história. Nós precisamos nos adequar à palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela corta, ela é mais cortante do que uma espada de 2 lados, 2 gumes, que corta ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Muitas dessas coisas que eu acabei de falar, vêm da intenção do coração, que precisa de mudança, precisa mudar a postura. E é isso que eu quero falar. Ainda não vou colocar o tema da palavra, mas eu quero falar sobre postura. E eu queria definir a palavra postura. Então fui lá, pesquisei. Então tem aqui 2 coisas, né, que eu coloquei, tinha várias, mas eu resumi. Definição de postura. Então vamos pensar no corpo. Quem já se pegou andando meio curvado assim? Quem já se pegou fazendo isso? Chega a idade, né? Então você tem que virar, falar assim: postura, né? Peito para frente, tenta murchar a barriga, né? Postura. Fala para a tua irmã aí, para tua irmã. Postura. Amém? Né? Sentar de forma certa, né? Sentar. E essas cadeiras, inclusive, se você falar para mim que você não gosta porque ela é ruim de sentar, eu vou ter que ter uma conversa séria com você, porque é uma cadeira confortável, né? Então, postura. O que é postura? Postura, então, é definida pelo alinhamento das articulações, músculos e ossos. É uma posição estética e saudável. Então, se você ficar muito corcundo, você
com certeza você vai estar trazendo problemas para a sua articulação. Enfim, isso é algo, né, é natural. Em resumo, postura é um posicionamento externo, adequado e correto. Diga comigo, postura é um posicionamento externo, adequado e correto. Bom, eu não vou falar sobre anatomia, sobre postura, sobre coluna, lombar, não vou falar nada sobre isso, até porque eu nem entendo sobre isso. Mas eu posso e preciso falar sobre postura espiritual. O tema de hoje é, põe pra gente, postura espiritual. E o que é postura espiritual? O que é isso? Aí sim é importante nós trazermos de uma forma bastante didática. É um posicionamento interno, consciente diante do Senhor. Muitas vezes nós fazemos coisas e a gente não tem consciência plena de que aquilo está ofendendo a Deus, porque a gente ainda não passou aquilo pelo filtro da palavra. É o filtro da palavra que vai nos fazer, né, ter um posicionamento ao olhar para as Escrituras, né, e de forma consciente ter um alinhamento correto. Então, isso envolve o quê? Envolve atitudes de obediência. Postura espiritual, pastora Edna, envolve atitudes de obediência. Postura espiritual envolve renúncia do medo e do pecado. Há muitas pessoas dentro da igreja vivendo no pecado, debaixo do opróbrio do pecado, do peso do pecado. Uma atitude espiritual é uma forte e constante vontade por alinhamento na palavra. Postura espiritual é uma forte e constante vontade por alinhamento na palavra. Quantos aqui, em algum momento, ou mesmo hoje, você sabia que você precisaria ler a Bíblia, mas estava sem vontade? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Acho que todo mundo, gente. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Não estou com vontade. Mas a gente não pode submeter o nosso corpo a uma vontade que não é uma postura correta diante de um Deus que é poderoso. Eu preciso ter essa vontade de ser alinhado à palavra, ler a palavra. Por exemplo, neste momento você está aqui comigo, ouvindo essa palavra, não é? E essa palavra, ela é poderosa para mudar as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Então é isso. Então o tema de hoje é postura espiritual. Glória a Deus. E eu gostaria, nessa noite, de, junto com vocês, ouvirmos, analisarmos a postura aí de 2 gerações e de 2 homens. Todo mundo comigo? Vamos lá? Então eu gostaria que nós abríssemos ou anotássemos, a gente vai ler aqui alguns textos, mas anota aí, Números capítulo 13 e 14. Depois você pode, né, ler todo o capítulo, os 2 capítulos, Números 13 e 14. Deixa eu contextualizar. Moisés então, ele está com todo o grupo dele, todos que saíram do Egito, né, todos os homens e mulheres que estavam no Egito, nasceram no Egito, né, e saíram do Egito com Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, e aí começa toda aí uma série de acontecimentos. De repente, Deus dá uma direção para Moisés,
né? É a terra que eu prometi para vocês, né? Vocês precisam ir lá, espiar, olhar, né? Fazer os relatórios e conquistar. Moisés, então, ele escolhe 12 homens, e é importante nós lermos juntos. Números capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Vamos prestar bem atenção na leitura desses dois versículos. Números 13, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe. Em outras versões, príncipes. Em outras versões, maiorais de cada tribo entre eles. Deus fala assim: Moisés, são 12 tribos, e escolhe no meio dessas tribos 12 homens, um homem de cada tribo, e este homem seja um líder, seja uma referência, seja alguém diferenciado, alguém, né, de palavra, alguém ali, né, com uma missão de ver, trazer e também, né, levar, mostrar para a sua tribo, né, da importância de juntos conquistarem, né, homens de responsabilidade diante do povo. E eu quero olhar para esta igreja. Vamos tirar aqui as funções de pastores, supervisores, líderes. Vamos tirar essas funções responsáveis de ministérios e vamos focar que cada um de nós representa alguém de uma tribo do Senhor, uma tribo espiritual, e nós, representando essa tribo, somos alguém importante para uma missão. E como é importante a minha postura ao ser chamado, ao ser convocado para uma missão. Como eu preciso ter uma postura muito equilibrada, muito de Deus, muito de fé, né? uma postura bíblica. Ele fala, olha, sendo cada qual chefe, alguém que representa. Se você quiser, faça, senão não precisa, mas vire para alguém e fala assim: você representa Deus aqui na terra. Fala assim: você é chefe, você tem responsabilidade, Deus te deu uma missão, Deus te deu uma responsabilidade eterna. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Deus está falando assim: Moisés, se cada um da tribo, né, for nessa missão, porque é eu que estou mandando, e notem, queridos, é Deus que enviou, Deus que mandou fazer, Deus que deu a ordem para abrir um instituto, Deus que deu o start para abrirmos a vida nova. Quantos podem crer? Ele encontrou alguém que analisou, que viu os relatórios e disse: é possível. Mas, gente, não era bem isso que aconteceu com a maioria. Eles ficaram 40 dias observando a Canaã, a terra, 40 dias. Por isso que eles sofreram 40 anos no deserto. Para cada um dia que vocês espiaram, é um ano que vocês vão sofrer no deserto, por causa da postura de 10 homens. Será que muitas vezes, por causa de uma postura errada nossa, nós não estamos sofrendo? Ou a nossa casa não está sofrendo? Ou a nossa família? Mas hoje não é dia de ficar chorando, só chorando, o pior das pessoas. Não, levantar a cabeça, pedir perdão e ir para frente, uma postura correta, porque eu quero ver como aqueles 2 homens viram. Eles viram que é uma terra que era possível se conquistar. Vamos então ler, para não ficar só nas minhas palavras. Números 13, 25, diz assim: depois de 40 dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relatório
aliás, um relato do que tinham visto, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Eu vejo aqui, depois eu falo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas, diga para alguém, mas, essa palavra tem matado muitas pessoas dentro da igreja. O mas, ela bloqueia a fé, neutraliza o poder de Deus, porque a incredulidade entra. A partir de hoje, irmãos e irmãs, não usem mais a palavra mas com relação ao que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a igreja. Deus é poderoso, e se Ele disse que faria, Ele fará. O nosso Deus é o Deus de poder, de graça e majestade. E eles colocaram aqui uma interrogação, eles colocaram por terra tudo. Eu me lembro, eu estava digitando isso aqui, e me lembrei de uma situação que eu vivi há muitos anos atrás. Eu até perdi a conta, né? Eu era solteiro ainda, então olha, é tempo demais. E era lá onde eu moro hoje. Lá não tinha nada como... Hoje ainda tem poucas coisas, mas tem já muito mais do que tinha naquela época. E nós íamos, né, com o pastor da igreja numa Kombi bem antiga, né? Ele colocava um monte de irmão dentro daquela Kombi, uma Kombi bem velha, e íamos ali no Florestal, numa congregação. E aquela rua que foi asfaltada agora recentemente era lama pura. E a gente começou a subir aquela ladeira, né, com a Kombi, e ia para frente, voltava, subia, voltava, subia, voltava, subia e voltava. E tinha uma irmãzinha dentro da igreja, ela falava assim: não vai subir, não vai subir, não vai subir, não vai subir. Nem lembro o nome da irmãzinha. Você lembra? Não é bom nem falar. E aquilo foi mexendo com todo mundo, e todo mundo começou também: não vai subir. De repente, o pastor que estava dirigindo, né, ele era bem abençoado, é abençoado até hoje, deu só um grito, mais ou menos assim, transliterando para uma realidade: calem a boca. Se não tem nada para falar, fecha a boca, fique em silêncio. Eu não lembro se ele orou, se ele pegou o chicote, eu não lembro. Eu lembro que foi feia a coisa. E eu sei que subiu depois. Vamos aplaudir Jesus? Às vezes, a gente neutraliza o poder de Deus porque somos incrédulos. A gente coloca, né, empecilhos, e colocamos ali coisas que vão atravancar. E aí ele coloca: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus perto do mar, na beira do Jordão. Agora, minhas palavras, ou seja, é impossível para nós. Não está escrito lá, mas eu acho que poderia colocar aqui. 10 homens colocaram: é impossível para nós. Mas vamos para o versículo 31, parte B. Eles continuam: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Agora, graças a Deus, Caleb, no versículo 30, volta para o 30, ele teve uma postura diferente. Então, dois grupos de pessoas. O primeiro grupo
neutralizando ou abortando o que Deus tinha para o povo, mas o segundo grupo composto por 2 homens. Então, versículo 30, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Profetiza isso para o seu irmão: você é perfeitamente capaz de fazer pelo nome do Senhor. 10 homens tiveram uma postura negativa e incorreta, uma visão natural dos fatos, uma postura incrédula e de medo. Os 2 homens, Caleb e Oséias. Postura positiva e correta, visão espiritual dos fatos, postura confiante na promessa. E aqui eu quero dizer algo que Deus, quando manda chamar, olha o que diz o versículo 16 de número 13: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Eu acredito que Deus estava dizendo pela boca de Moisés o seguinte: e nessa noite o Senhor está falando através da minha boca para esta casa. Eu sei que para o homem natural o que vocês vão ver é impossível vocês conseguirem. O nome Oséias é salvação, então o homem sozinho, salvação, não vai conseguir. Por isso que eu estou mandando vocês. E Josué agora, Oséias é chamado de Josué, e Josué, Jeová é a salvação. Deus sabe que muitas coisas, Danilo, é impossível para a gente realizar, mas Ele está dizendo, não é você, não é o seu braço, é a sua postura de fé, convicção, porque eu sou o Salvador, eu sou o que traz a salvação, eu é o que vou fazer o grande milagre através da sua vida, através de um posicionamento correto. Josué, Jeová, o Senhor é a salvação. Esses dias eu estava bem assim, apreensivo por algumas contas que a igreja precisa pagar. Assumimos uma grande responsabilidade, né, financeira dos ar-condicionados. Em breve eles vão funcionar, estão no processo de concluir. E precisava de um dinheiro, e de repente alguém me liga, aliás, manda uma mensagem, não, acho que ele me ligou, falou assim: olha pastor, ele não é da igreja, né, é um amigo meu, alguém que realmente tem um carinho muito grande por nós, e falou: pastor, me dá o Pix, passa o Pix da igreja, que eu senti do Senhor de mandar uma oferta. E quando ele falou o valor da oferta, queridos, eu falei: Senhor, só o Senhor é poderoso. Foi o valor necessário que eu precisava para pagar a parcela do ar-condicionado, que foi firmado o compromisso com o fornecedor. Uma parte foi resolvida. E o Senhor ministrou meu coração, não é você, mas é eu através de você, é através da convicção. É uma coisa simples que eu estou dizendo aqui. Quando nós viemos aqui pela primeira vez, talvez o Walter Vinícius, não sei se ele vai lembrar, porque ele ainda era um garotinho, né? Um garotinho bem pequenininho, nunca foi pequeno, obviamente. Mas nós chegamos aqui, ele morava no fundo ali, e viemos, pastor Luiz estava comigo, né? Pastor Luiz, pastor Valmir, e era uma coisa, perdão da palavra, era uma desgraceira só. O imóvel, as coisas, a bagunça, tinha demônio para tudo quanto é lugar. Eu olhava para o muro ali e tinha demônio sentado. Eu olhava para as árvores, estava em cima da árvore. Olhava para tudo quanto é lugar, tinha demônio que não acabasse. Está vendo? Você estava desatenta, né? Gente, e Deus falou para mim assim: é aqui. Tinha, aonde você, aqui esse grupo aqui, ó.
onde vocês estão aqui, tinha uma esteira, aqui, uma esteira de 1 quilômetro mais ou menos, né? De extensão, uma esteira ferragem, uma bagunça, lixo. Aí a gente olhou e o Senhor, eu não vi somente o aparente, eu vi o espiritual, o que iria se tornar. E o Senhor disse, é aqui. E alguns deles que estavam comigo disse, nós estamos com o Senhor, na sua fé, mas a gente também ajuda em oração. E muitos estavam com fé também ali, eu creio que a maioria. E hoje nós estamos nesse lugar fazendo história. Não era os céus, mas era o Senhor que traz a salvação, que traz o poder, que traz o milagre. Vocês não vão, sozinhos vocês não vão conseguir mesmo. Mas eu estou com vocês. Diga isso para alguém e fala, olha, o Senhor está contigo, varão valoroso, varoa. Mas infelizmente, o depoimento dos 10 surtiu muito mais efeito do que a de Josué e Calebe. E qual foi a postura do povo diante do relatório? Postura de murmuração. Postura de reclamação. Postura de incredulidade, de medo. Em outras palavras, vamos morrer no meio do caminho. Não dá para nós, a gente não consegue. Mas não foi Deus que falou? Mas a gente acha que a gente não consegue, a gente acha que não vai dar muito certo. Tem gigante. E sabe, queridos, eu vou deixar uma coisa clara aqui. Eu particularmente, eu acho que eles tiveram uma visão de ótica distorcida. Alguém estava me contando uma história esses dias, eu não me lembro quem me contou, que tinha um lugar lá, acho que não lembro agora, que a pessoa chegava assim e à noite batia uma sombra e parecia, era uma sombra, o brilho da lua batia numa água e parecia um caixão deitado no chão. E a pessoa ficava apavorada e corria. Então, ilusão de ótica. Eu imagino que esse povo aqui teve uma ilusão, porque os gigantes lá do começo, a maioria, ou quase todos morreram, né, com o dilúvio. Então, eles aqui estão inventando coisa, pode ser um ou outro maior, mas esses gigantes aqui não existiam. Muitas vezes a gente está vendo gigante onde não é gigante, onde não tem gigante, onde mesmo que tenha, ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. Tem muita gente dentro da igreja murmurando. Olha para mim, tem muita gente dentro da igreja murmurando. Murmura por causa do salário, murmura por causa das coisas, murmura, reclama. Eu também murmuro às vezes, e eu preciso melhorar. Gente, todo plantio tem uma colheita. O que nós plantarmos, nós vamos colher. E vamos colher exatamente no lugar que nós plantamos. É simples assim. E esse povo, né? Todos aqueles que nasceram no Egito, Deus vira para eles, eu não vou ler porque o tempo não dá, mas Números de 14, do 11 ao 34, Deus está, eu vou ler só o versículo 27, põe o 27 para mim, 14, 27. Deus então fala para aquele povo, nossa, vocês não viram os milagres que eu realizei na travessia do mar, antes da travessia do mar, né, do Mar Vermelho, os milagres que aconteceram? Olha o versículo 27, gente, e aqui há um ponto também importante. Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? E eu fiquei muito assustado quando eu li esse versículo, compondo essa palavra. Eu me coloquei como a congregação da Vida Nova, e eu fiquei muito assustado. Será que muitas vezes eu não estou murmurando em excesso, ou nós não estamos murmurando, porque deu algo errado, ou alguma coisa não deu certo, né? E aqui Deus fala assim, tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim.
E sabe o que mais me impressiona aqui? Que Deus não ouve só oração. Se Ele vai responder, é uma outra história. Ele ouve também as murmurações. Quantas murmurações nós fizemos essa semana? A pastora nós estávamos ali no escritório, ela acabou de se arrumar para descer, e ela falou, você pode abrir o portão para mim? Eu falei, agora não dá, né? Aí ela falou, eu vou ter que dar a volta para abrir. Eu falei, meu amor, é por uma boa causa. É claro que ela não estava reclamando, mas às vezes, inconscientemente, a gente traz uma murmuração, a gente reclama. E Deus aqui está dizendo, olha, eu estou ouvindo as murmurações. Quantas vezes nós já nos pegamos murmurando pela palavra que demora para ser ministrada, no tempo da palavra, murmurar, enfim, por tantas coisas. Deus aqui, então, Ele coloca, né, que esta geração, eles não iriam entrar na terra prometida. Vamos ver a segunda geração? Então ele fala nesse contexto que todos que nasceram no deserto, menos de 20 anos, esses, juntamente com Josué e Calebe, estariam entrando na terra prometida. Vamos ver então a postura desses? Josué capítulo 2 ao capítulo 6, depois você pode ler. Moisés então morre, Josué assume a liderança, Deus anima a Josué, e Josué também, ele parte do mesmo princípio que Moisés partiu, ele manda espias espiar ali Jericó. Só que dessa vez, ele falou, olha, se eu tiver que errar, vai ser 50% de um lado, 50% do outro. Então ele manda só 2. Então, se tudo for pior, os 2, né, vai bugar, e se bugar um, pelo menos é 50%. Então 50% do povo, né, vai estar comigo, os outros... Eu imagino, né, que seria isso. Mas, ele manda 2 espias ali para espiar. Eles entram na casa da prostituta Raabe, e lá ela firma uma aliança com eles, eles com ela, né? Todo um símbolo de salvação ali, poupar a vida dela, dos pais, né? Após isso, esses homens voltam, né, para próximo a Josué. Ali eles começam a atravessar o Rio Jordão. Eles fazem um memorial tremendo, né? Pegam 12 pedras do Rio Jordão e fazem um memorial. Já não só Josué, mas aquela geração dos mais novos, aquela geração com uma postura diferente. Então eles estão junto com Josué, não, o Senhor vai dar para nós, o Senhor está conosco, eles edificam o memorial. E Josué então faz com que toda aquela geração, né, após esse momento, passe pela circuncisão. Porque durante o tempo que eles estão no deserto, nenhum homem que nasceu, nenhum menino que nasceu foi circuncidado. Talvez por higiene, enfim, por talvez não ter condições, mas uma coisa Deus deixou claro, é necessário eles voltarem a serem circuncidados novamente. Josué, ele comemora a Páscoa, né? Ele comemora com todos, e Jericó, na sequência, é conquistada. Mas olha a postura dessa geração. A primeira postura que eu vejo, presta atenção, olha para mim aqui, é sensibilidade. É uma geração que entendeu a importância da sensibilidade quanto à sua identidade. E a mesma coisa para nós, é uma geração que precisa, nós somos homens e mulheres, que precisamos ter a sensibilidade da nossa identidade. A nossa nova identidade é em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, o medo ficou lá atrás, a murmuração ficou lá atrás, as angústias ficaram lá atrás, as feridas ficaram lá atrás. É um processo. Sensibilidade de quem nós somos. Deus fala assim, olha, começa então, circuncidar a todos eles. E contextualizando essa questão, eles se permitiram ser circuncidados. Deus exigiu muito, porque o homem, o menino nascia e até 8 dias de vida era feito essa cirurgia ali, fazia ali a circuncisão, porque o hebreu tinha uma marca específica. Enquanto eles estavam nascendo no deserto, eles não estavam passando por isso. E eles, já homens, alguns até casados, alguns jovens bem já maduros, tiveram que dizer, eu aceito voltar a ter essa identidade que o Senhor colocou. E eles então, a circuncisão é símbolo da aliança com Deus, de purificação. É uma marca que indica um povo exclusivo e de propriedade de Deus. É a sensibilidade que Deus deu para essa geração, é a sensibilidade que Deus está dando para nós, de que nós somos, de propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2, 9 e 10, 1 Pedro 2, 9 e 10 diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A segunda coisa que eu vejo nessa geração foi a obediência. As instruções. Olha, vocês vão, marchar ao redor de Jericó, Vocês vão marchar, rodear Jericó durante 7 dias, cada dia uma vez, e no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E aí, o texto fala, olha o que o texto fala, Josué 6,10, Josué 6,10, mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem, então vocês gritarão. Versículo 20, 6:20, assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram a trombeta. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Essa geração que entrou com Josué e Caleb, eles foram obedientes, estratégicos, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles ficaram simplesmente em obediência, em silêncio. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que precisamos alcançar, ou que é nosso por direito, porque a gente fala demais. Imagine um monte de pessoas rodeando uma cidade em silêncio. Muitas lutas serão vencidas, se não todas, na obediência, mas aguardando o Senhor falar, agora é o momento. Quantos podem crer, digo amém. E a outra ponto que eu vejo, fé no Senhor, confiança, de que aquela cidade seria tomada e os muros derrubados. 2 gerações, cada geração uma postura, e que a reflexão dessas gerações possa ser algo intrigante para nós. Quero dar um segundo exemplo, e depois mais um e a gente encerra. Neemias. Neemias teve uma postura de encorajamento. Ele foi responsável para reedificar os muros de Jerusalém.
E quando ele começou a edificar os muros, inimigos, Tobias, Sambalate, começaram a criticá-los, ironizá-los. Esses poucos judeus não vão fazer nada, não vão conseguir. Começaram a botar pressão. Neemias sentiu o golpe, mas havia uma postura de convicção dentro dele. E o texto que eu quero ler com vocês, Neemias 4,14. Neemias 4,14, ele chega para o povo, mediante a todas aquelas palavras, diz assim: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres, pela sua casa. Neemias teve uma postura de encorajamento. A igreja hoje, essa igreja precisa de mais homens e mulheres com uma postura de encorajamento. O inimigo tem vindo e tem falado mal, tem dito coisas, então nós vamos nos colocar em posicionamento de encorajamento e dizer: não tenha medo, não tenha medo, o Senhor é poderoso. Sabe, gente, o medo é um bloqueador, um paralisador. O medo é um limitador de potenciais. E é o maior responsável pelas derrotas de muitas pessoas dentro da igreja. Não tenha medo. Aqui eu vejo 3 coisas importantes. Ele fala, não tenha medo. Ele diz: o Senhor é grande, Ele é Salvador. Ele diz uma coisa importante aqui: lutem pelos seus irmãos, lutem pela sua casa, lutem pela sua família, lutem pelo seu companheiro, lutem pela sua pátria, lutem pela igreja de Cristo, em fé. O Senhor está dando, a partir de hoje, grandes oportunidades para esta casa, aonde juntos nós lutaremos ombro a ombro, lado a lado. Postura de encorajamento, postura de convicção de que o Senhor, tem nos concedido a vitória. E por último, Paulo estava indo como prisioneiro, indo para Roma, e ele embarca num navio, numa embarcação, Atos 27, 22, vamos ler, e aí eu concluo. Atos 27, 22, 23 em diante. Mas agora aconselho que tenham coragem, em algumas versões, bom ânimo. Postura de coragem, postura de bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. As coisas vão passar, as coisas, a ferrugem vai consumir, mas as pessoas são eternas. Paulo teve uma postura ao olhar para as 276 vidas que estavam naquela embarcação, dizendo: ânimo, coragem, postura, convicção, ninguém vai se perder. E se alguém se perder, o nome do Senhor vai ser glorificado através daquela pessoa. Isso é algo que eu estou trazendo para nós aqui. E ele coloca: porque esta mesma noite, olha que lindo, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Nessa noite o anjo do Senhor está aqui. Eu pertenço a esse anjo que é o Senhor.
Eu confio nesse Senhor. Postura de convicção, postura de que eu sou dele, postura de que ele está comigo. Essa é a postura espiritual, posicionamento espiritual. Ele está comigo. Vira para teu irmão e fala: postura de que o Senhor, creia que o Senhor está com você. Fala assim: olha, se ele não apareceu ainda para você essa noite, fala, se ainda não apareceu até agora para você, ele vai aparecer até o amanhecer. Ele vai. Versículo 24, dizendo Paulo: não tenha medo. O Espírito Santo nessa noite nos diz, postura espiritual: não tenha medo. Valmir, não tenha medo, pastor Valmir. Não tenha medo, Rodrigo. Ele fala: olha, é necessário que você vá até César, enfim. Olha o 25. Portanto, senhores, postura profética, boca profética, tenham coragem, bom ânimo, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Postura profética, postura de uma visão espiritual, postura de animar. Às vezes, a gente não tem uma postura para animar alguém que está abatido. A cana que fumega, ela não pode apagar por completo, ela precisa voltar a ter aquela. Então Deus quer nos usar como igreja, como vida nova, homens e mulheres de Deus, para animar as pessoas. Todas as vezes que alguém falar para você: está uma droga o Brasil, a economia está isso, está aquilo, é um governo isso, aquilo, de fato isso tudo são coisas, fatos reais, mas a nossa visão e a nossa voz não está naquilo que está diante de nós, mas está diante é aquilo que está no mundo espiritual. Eu não ajo conforme eu vejo, eu ando com base naquilo que eu creio. O Brasil é de Deus, o Brasil tem jeito, o Brasil é um país maravilhoso, o Brasil é um país de homens e mulheres temente a Deus. Eu vejo pelos olhos da fé, eu vejo que haverá um grande reavivamento nessa nação. Eu creio que aqui na Zona Sul haverá uma grande quantidade de vidas que serão salvas. Elas não morrerão, elas serão salvas. Postura, visão profética, animar, confortar, abençoar. Ele abençoou, pastores queridos, 275 pessoas naquela embarcação. Nós temos animado, fortalecido aquelas tantas pessoas que trabalham conosco. Nós temos animado e fortalecido aquelas tantas pessoas que estudam conosco. Temos animado e fortalecido aquelas tantas pessoas que moram ao nosso redor, ali no nosso bairro. Postura espiritual, postura profética. E olha, gente, olha que tremendo. A tripulação daquele navio foi levado ao extremo, né? Todos daquele navio foram levados a um sentimento de medo, de pavor, exceto uma pessoa, Paulo. Exceto uma pessoa onde você trabalha, deve permanecer calmo, calma. Você. Exceto você. Exceto você, não vai falar mal do governo. Exceto você, não vai falar mal do irmão, exceto você, porque é uma postura espiritual. Apenas um homem sozinho permaneceu calmo, foi o único que teve coragem de dizer: portanto, senhores, tenham coragem, tenham bom ânimo, que seja só você aonde você trabalha, que seja só você aonde você estuda, que seja só você, mas precisa ser você e eu, a falarmos, termos uma postura profética. No grupo de pessoas, havia legionários romanos, soldados eficazes,
antigos marinheiros experientes e destemidos, uma tripulação altamente competente, com experiência nas tempestades. O capitão, o comandante dessa embarcação, do navio, muito tempo de mar, certificações para a função, porém, nenhum deles conseguiu ter uma postura de confiança. Somente um deles, Paulo. Aleluia. Ele disse: calma, calma. Nessa noite, o anjo do Senhor já apareceu para mim. Calma, calma. Eu estou recebendo uma revelação do Senhor, de que já foi resolvido. Calma, calma. Eu tenho a convicção no Senhor, Ele está ministrando a minha vida, de que esse panorama já mudou. Calma, calma. Calma. O Senhor já tem me colocado uma porção, uma palavra, para te incentivar de que as coisas já mudaram. O anjo chegou para Paulo e falou: Paulo, calma, calma. Sensibilidade no Espírito. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé. Em família, né? Você estiver com a sua esposa, seu marido, seus filhos, deem as mãos. Se você está carreira solo, né? Junte-se a alguém. E assim que você se acertar aí em família, feche os seus olhos. Nessa noite o Senhor está dizendo: postura espiritual de confiança nele. Postura espiritual de fé nele. Postura espiritual de gratidão. Postura espiritual de encorajamento. Nessa noite o Senhor está dizendo: lance fora todo medo, toda tristeza, toda preocupação. Nessa noite o Espírito Santo está falando assim: você precisa dar autenticidade à sua identidade em mim. Você é de Cristo, eu sou de Cristo. Postura de quem você é. Há uma marca na sua vida. Por onde nós andarmos, essa marca precisa ressaltar, a luz precisa brilhar. Nós não precisamos ser conhecidos por muitas palavras do que falamos, mas sermos conhecidos por nossas atitudes, o nosso semblante, a nossa palavra de fortalecimento, a nossa palavra de ânimo, a nossa palavra de fé, de convicção. Eu sei que as lutas são grandes, as perseguições são muitas. Eu sei que há muitos gigantes, mas nenhum deles é maior do que o nosso Deus. Uma das coisas que aquela geração, a mais nova, se permitiu fazer, foi deixar ser circuncidado. Sabiam que ficar dias de cama, dores fortíssimas. Agora, eles entenderam que não era apenas algo externo, mas era um símbolo de algo interno. Moisés, quando ele recebe a tábua das leis, quando ele recebe todo o Código Civil, quando recebe várias normas e procedimentos, dentre eles a circuncisão. E Moisés falou: olha, a circuncisão verdadeira é aquela feita no coração. Nós precisamos circuncidar o nosso coração.
O símbolo da circuncisão é não ter contato com o pecado. O símbolo da circuncisão tem a ver com essa questão de identidade. Enquanto vocês com os olhos fechados, eu quero orar. E você homem que é o sacerdote da sua casa, você em um dado momento, no momento que eu estiver orando, você vai orar por sua família. Você vai orar por sua esposa, seus filhos. Você que está carreira solo, você junte-se a alguém e receba também dessa bênção. Postura de sacerdote. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, nos últimos minutos dessa celebração. Pai, nós tínhamos ainda alguns textos para lermos, ministrarmos, mas entendo que a porção dessa noite, ela foi, na sua excelência, na sua efetivação, ela encontrou 100% nos corações. E agora, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que não só eu que estou orando, mas todos os meus irmãos, todos dessa casa, possam ter uma postura espiritual de acordo com o chamado, de acordo com a identidade que é em Cristo Jesus. Postura profética, boca profética, palavra de ânimo, palavra de fortalecimento, palavra de crer, palavra, posicionamento, postura. Pai, eu oro para que esta igreja vá para o nível